Oiê, sejam muito bem-vindos. Vamos começar a semana juntos. Estava aqui te esperando. É muito bom ter a sua companhia. Eu sou Vivi Costa e te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região. E a gente também conversa sobre tudo que de alguma forma afeta a nossa vida. Vamos começar? E vamos trazer alguns dos destaques desta segunda-feira com os nossos repórteres. Todos eles já estão posicionados. Os desdobramentos e a investigação do acidente entre um trem de carga e um ônibus da empresa Marechal, que matou uma pessoa e deixou outras 5 feridas na tarde de sexta-feira. Éder Fritz. A única coisa que a gente tem são as declarações dele. Bom, a gente está com um probleminha no retorno do Éder e daqui a pouco ele traz todas as informações para a gente aqui. Inclusive, hoje, a vítima que morreu nesse acidente foi enterrada. O Éder acompanhou e a gente vai trazer para vocês as declarações da mãe da Júlia. O alarmante número de feminicídio de 2023 não para de crescer. Dessa vez, familiares e amigos tiveram que se despedir de Brenda Almeida, de 20 anos, precocemente, depois que ela foi morta a facadas pelo companheiro. Kátia Gomes. A Brenda foi assassinada com 15 facadas na frente do filho do casal, um menino de apenas 3 anos. Familiares, amigos, e colegas da escola, todos se despediram da Brenda. Daqui a pouquinho, Viviane, eu volto com todos os detalhes desse caso. Combinado, até já, Kátia. E a tão aguardada chuva, hein? No meio dessa onda de calor, chegou, mas trouxe estragos. No Gama, o alambrado de uma escola veio abaixo. Daniela Brito. Pois é, Viviane, depois do calorão aí que todo brasiliense passou, muitas pessoas, na verdade, do Brasil todo, agora vieram as chuvas. E a previsão para essa semana, eu já adianto que é de fortes chuvas. E quem vive em regiões que tem uma infraestrutura mais antiga está já passando problemas e tendo trabalhos. Assim como os moradores aqui da região do Gama, que já tiveram aqui esse alambrado do CF3 destruído. Mais detalhes daqui a pouquinho para vocês. Combinado, até já, Daniela. E hoje é ponto facultativo no GDF, também dia de reflexão. O Dia da Consciência Negra é um dia de luta e convite também para a sociedade evoluir. Porque a professora na turminha tinha falado que todas as crianças tinham cor natural, mas ela não. Na verdade, a chateação dela não foi por ela, a professora ter dito que ela tinha cor marrom. Foi por ter dito que a cor dela não era cor natural. Não cabe mais isso, né? Participe você também comigo do jornal. Aqui o nosso WhatsApp, 996232421. Já salva no seu celular. Manda para mim a sua sugestão de reportagem, algum comentário sobre uma notícia que a gente traz aqui ao longo do jornal. E também manda aquela sua foto assistindo a nossa edição que eu mostro ao vivo. Você se vê aqui. Quero estar cada dia mais perto de você. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é segunda-feira, 20 de novembro. Vem comigo? Já estamos no ar. Trágico na tarde de sexta-feira entre um ônibus da Marechal e um trem de cargas resultou na morte de uma mulher de 37 anos, que foi inclusive enterrada nessa manhã. 5 pessoas ficaram feridas e foram levadas para diversos hospitais da rede pública de saúde aqui no Distrito Federal. A mãe da Júlia, que morreu nesse acidente, denuncia negligência e pede justiça. A Rosa cobra a justiça pela morte da filha. Júlia Albuquerque Violato era artista plástica e tinha 37 anos. Ela estava no ônibus que foi atingido por um trem na última sexta-feira no CIA. A minha filha não sofreu um acidente, a minha filha foi assassinada. Desviaram o trânsito de Taguatinga, que viria pelo estrutural de Taguatinga, para passar numa linha de trem, sem nada que impeça o motorista de ficar em cima da linha de trem enquanto o ônibus está vindo. Não existe cancela, não existe guarda, não existe absolutamente nada, nem semáforo, nem nada. Sexta-feira foi minha filha e amanhã vai ser quem? O vídeo feito por um motorista mostra o momento em que o ônibus foi atingido. O coletivo estava parado na linha férrea. Júlia foi arremessada para fora do veículo, caiu no trilho e foi atropelada pelo trem. Ninguém sabe a dor que eu estou sentindo, como é difícil você preparar um enterro
Você sabe como é que está a condição da vida da minha filha? Vão ter que fazer maquiagem no rosto dela, a única parte que vai ficar visível da minha filha. Eu não vou poder abraçar minha filha nunca mais. Júlia morava com a mãe aqui na Asa Norte. Ela tinha saído para deixar umas roupas com uma amiga que é dona de um brechó em Taguatinga. Ela pegou o ônibus para voltar para casa e chegou a mandar uma mensagem para essa amiga comemorando que tinha conseguido rápido o transporte. Ela mandou mensagem para a amiga dela que tinha entrado no ônibus. Que ela deu sorte que o ônibus tinha chegado no mesmo tempo que ela chegou na parada. E ela estava tão feliz com isso que ela ia jogar na loteria. E a loteria que Deus deu para ela foi a morte dela. Que Deus deu não. Que o GDF deu, que a Marechal deu, que a construtora deu, que o motorista deu. Ana Rosa conta que ficou sabendo da morte da filha pelos jornais. Alguém da Secretaria de Segurança Pública ligou dizendo que tinha acontecido alguma coisa com a minha filha, mas não sabia dizer se ela estava ferida, se ela estava hospitalizada, se ela estava morta. Não, ninguém disse, ninguém. A aposentada diz ainda que não recebeu apoio da empresa Marechal, responsável pelo ônibus. Você sabe quando que a Marechal entrou em contato comigo? Nunca. Outras 5 vítimas ficaram feridas. 3 continuam internadas no hospital de base. Entre elas, o motorista do ônibus, que está em estado de choque, e o cobrador, que está entubado. O laudo da perícia vai mostrar a dinâmica e apontar a responsabilidade pelo acidente. Eu vou responsabilizar a Marechal também. Tá? A Marechal terá de pagar daqui para frente todas as minhas... Marechal, GDF, eu não me interessa quem é construtora, motorista. Eu vou passar o resto da minha vida lutando por justiça pela minha filha. A morte dela não pode ter sido em vão. Não dá para entender essa revolta, esse não foi o primeiro acidente que aconteceu ali. Ainda nesse assunto, a gente vai chamar agora o repórter Éder Fritz, porque ele esteve no velório da Júlia Violato, de 37 anos, que foi essa vítima fatal do acidente, em que a gente acabou de ouvir a mãe dela na entrevista para a Vitória Mello. E a gente conversa com o Éder, inclusive, Éder, porque você tem novidades sobre a investigação desse acidente aí na delegacia, né? Bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Vivi, boa tarde a todos que estão aqui assistindo o SBT Brasília. Pois é, pode ter um grande desdobramento aqui nesse caso, até porque a polícia, eu conversei mais cedo agora com o delegado Bruno Dias, ele é delegado adjunto aqui do 3º DP, e segundo ele, a polícia recebeu um CD, um DVD, na verdade, contendo as imagens do que aconteceu ali dentro do ônibus. Ou seja, essas imagens vão poder tirar várias dúvidas da família e também da polícia, que pode traçar novos rumos aí para essa investigação. Ali vai conter o que aconteceu, se eles falaram alguma coisa antes, como foi esse momento de pânico e desespero antes do trem atingir o ônibus, e a situação exata, porque os vídeos que nós temos mostram o momento exato do acidente, mas muito distante, feito por pessoas que estavam passando ali na região e acabaram filmando este momento que o ônibus colidiu com o trem. A gente pode até perceber que um desses vídeos, o ônibus chegou a buzinar, mas não deu tempo do ônibus sair da pista. Hoje, mais cedo, por volta das 10 horas, começou o velório da Júlia no cemitério aqui de Brasília. Eu conversei com a mãe dela, com a dona Ana Rosa, como nós podemos ver ali nas reportagens que foram exibidas antes. Ela estava bastante abalada, bastante emocionada. Foi até difícil conter um pouco ali a emoção, porque ela estava num misto de olha, estou enterrando a minha filha e estou procurando por justiça também. Então ela estava bem sedenta assim por uma sede de justiça, e nós vamos ver essa entrevista que eu fiz agora há pouco com ela lá no cemitério agora. A culpa desse acidente do GDF, que não fiscalizou como estava sendo a situação de trânsito no local, da construtora, que não colocou proteção para quem circula pelo local, porque eu já trabalhei com construção civil, eu sei que toda empresa é obrigada a colocar, quando vai fazer uma obra, dar toda a segurança por quem transita pelo local. Da empresa de ônibus, que estava com o carro já com validade vencida,
circulando, do GDF também, que não fiscalizou a empresa, da NTT diz que teve lá e não exigiu que se fizesse o que era necessário, tá? E do motorista de ônibus que não seguiu as regras de trânsito. Eu sou motorista também, eu sei que você jamais pode parar em cima de uma faixa de pedestre, em cima de uma linha de trem. É isso. É essa cadeia de responsabilidade e eu quero que toda essa cadeia seja responsabilizada. Eu vou dar até a minha última gota de sangue para responsabilizar essas pessoas. No depoimento do motorista, ele até disse que o ônibus tinha mais de 10 anos e que também ele não conseguiu dar o arranjo. Você acredita nisso? Não acredito. Não acredito. Se o ônibus não tinha condições de passar em alta velocidade, ele tinha que estar parado antes da linha férrea. É a lei de trânsito, meu. Uma faixa de pedestre, né? Você para antes. Isso, uma linha, você tem que parar antes. Se a construtora tivesse colocado uma vigia lá, fechando e abrindo o sinal, essa tragédia não teria acontecido. E eu estou denunciando isso porque eu não quero que nenhuma outra família sofra o que eu estou sofrendo. O que está me mantendo de pé é a raiva da irresponsabilidade de todos os envolvidos nessa tragédia. A minha filha era o amor da minha vida. Era uma pessoa extremamente carinhosa, muito cuidadosa comigo. Era ela que ia me amparar na velhice. E agora, quem vai fazer isso? Quem? Me diga, quem? Quem? O GDF vai? Vai me amparar na minha velhice? Éder, a gente vê aí a revolta, né, da mãe da Júlia nesse momento por conta desse acidente e trazendo ali alguns dados que inclusive a gente vai analisar daqui a pouco com o nosso especialista para poder identificar algumas falhas que ela já levantou. E a gente tem ainda algumas notas da NTT, da CEMOB, enfim, todos eles se pronunciaram também em relação a esse acidente, né? Pois é, Vivi, muito triste ver uma mãe enterrando uma filha, não segue muito o padrão da cadeia que a gente conhece, ainda mais uma sonora dessa, ela falando que está movida pela raiva. Para a mãe deve ser um desespero total, porque é uma angústia ali, eu conversei bastante com ela, ela me disse, Éder, eu não sei o que eu faço, se eu enterro a minha filha ou se preocupo em tentar solucionar esse caso com a polícia, com a justiça, de achar realmente onde foi a falha, onde foi que aconteceu toda essa situação. Eu também conversei, a gente vai dar as notas já rapidinho, o que o governo, todo mundo se pronunciou em relação a esse acidente, mas antes disso eu também conversei com a tia dela, que comentou um pouco, e parece que ela costumava, era a segunda vez só que ela pegava o ônibus, ela não tinha muito esse hábito, ela estava indo na casa de uma amiga, e eu conversei também com a tia ali no momento do velório. Vamos assistir agora. Foi assim um baque tenebroso para todo mundo, está todo mundo em choque. A mãe dela também está muito mal com toda essa situação, né? Além de não ter uma resposta do que realmente aconteceu ali naquele momento. Ela está muito indignada e as duas, né? Elas eram só as duas em casa. E a Júlia era muito atenciosa com a mãe, muito zelosa. E ela realmente está assim, ela disse que ela só vai descansar na vida o dia que ela fizer justiça pela filha dela. Olha, Éder, eu como mãe, né, me coloco também no lugar dela e fico assim imaginando a dor que ela está sentindo, principalmente quando a gente percebe, né, que houve ali um acidente que poderia ter sido evitado. Então dá para entender toda essa dor ali, ela falando, né, não sabe, você comentou que ela não sabia o que fazer, né, assim, se preocupava ali em enterrar a filha ou correr atrás da justiça, enfim, que nesse momento realmente de muita dor, o que precisa ser feito ali agora nesse momento é realmente cuidar, né, dessa dor, cuidar dela, saber que precisa desse luto, enterrar a filha e, claro, depois também saber o que poderia ser feito, o que eles podem fazer agora, né, para recorrer à justiça e para que isso também não ocorra novamente com outras vítimas. A gente vem falando aqui que não foi o primeiro acidente nesse local
Inclusive, a gente tem aí também a resposta de todos, né, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, da Marechal, do governo. Então, conta pra gente o que foi que eles disseram, Éder. Olha, Vivi, pois é, como você falou, é muito triste, lamentável ver uma situação dessa, e pelo que eu percebi ali no velório, ela estava meio que em choque, porque você fica nesse misto aí de sem saber realmente o que fazer. Ali tinha amigos dela do trabalho, antigos amigos do antigo trabalho dela, os familiares, e todo mundo meio que tomando as dores, tentando acalmar a mãe nesse momento, tanto que foi até difícil ela falar um pouquinho com a gente, porque a sensação que ela dava, que ela estava ali no momento de desespero. Vou pegar as notas aqui com as respostas das autoridades, mas a gente já adianta que chegaram, como eu disse, essas novas imagens. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o delegado, e essas imagens podem ser a solução de várias dúvidas e perguntas que eles estão aqui na polícia, porque nesse momento são várias linhas de investigação. Claro, o motorista já foi ouvido, outras pessoas ali que estavam no ônibus foram ouvidos também. E essas novas imagens podem traçar uma nova linha de investigação aqui nesse caso que tem intrigado não só o DF, mas todo o Brasil. Olha, a ANGES-DF disse que 3 vítimas seguem internadas até a noite de domingo de ontem no hospital de base. Uma dessas três em estado, uma está em estado grave, inclusive está entubada e sob cuidados de uma equipe médica multidisciplinar. As outras duas vítimas estão em estado de choque e estão na área psiquiátrica ali do hospital até que elas possam ficar mais estáveis e poder dar um depoimento com mais tranquilidade, sem efeitos de medicamento, mais lúcidos, inclusive aqui para a Polícia Civil do Distrito Federal. A CEMOB também, a CEMOB também mandou uma nota e, segundo eles, o veículo estava rodando há 8 anos, um pouco diferente do que a gente viu no depoimento aí do motorista, que disse que o veículo tinha mais de 10 anos de utilização aí nas vias do Distrito Federal, sendo que o limite mesmo assim, ele tinha já passado 1 ano do limite para uso, que é de 1 ano, que são de 7 anos, na verdade, ou seja, ele tem um limite de 7 anos e estava rodando há 8. A Secretaria de Transporte e Mobilidade, a CEMOB, esclarece que a regra de renovação da frota de ônibus do DF, quando os veículos atingem a idade de 7 anos, para ônibus básico ou micro-ônibus, é de 10 anos para ônibus articulados, ou seja, tendo sendo assistido ali, tendo uma manutenção adequada no dia a dia. A CEMOB também informou que ainda o veículo envolvido no acidente tinha 8 anos, devendo completar 9 no final desse ano ainda, de 2003. O veículo passou por todas as vistorias obrigatórias, sendo a última no dia 31 de agosto desse ano. Quem também se pronunciou foi o próprio governo aqui do Distrito Federal. O Palácio, ele emitiu uma nota dizendo que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, o DETRAN, informa que a sinalização de cruzamento rodoferroviário é de responsabilidade da concessionária. Por isso, não instala cancelas ou semáforos nesses locais. Eles ainda disseram que vale ressaltar que ainda há uma sinalização na via indicando aos condutores que tenham prudência observando a passagem de trens conforme a previsão do Código de Trânsito Brasileiro. A Secretaria de Saúde também emitiu uma nota e disse que informa que o acidente envolvendo trem e ônibus, envolvendo um trem e um ônibus, que o SAMU fez o atendimento em conjunto com os bombeiros. Foram 6 vítimas e o caso da Júlia, que veio a óbito. Nós estamos agora aqui com o delegado, o Dr. Bruno, e ele vai contar um pouco dessas novidades, dessas novas imagens que chegaram aqui. A gente sabe muito pouco, ele vai trazer agora essas novas informações aqui para o SBT Brasília. Doutor, o que tem de novidade e o que foram essas imagens que a polícia teve acesso hoje, nessa manhã de segunda-feira?
Eu recebi hoje as imagens do interior do ônibus. A gente ainda vai analisar a partir de agora. Não chegaram a assistir as imagens. O que se sabe é que é o conteúdo do momento exato, o que aconteceu no ônibus ali na hora do acidente. O que tem de informação é que são imagens do interior do ônibus. Inclusive, se captou o momento da colisão, é só a partir da análise delas. Isso pode mudar a linha de investigação, né? Atualmente a polícia trabalha com quais linhas de investigação sobre esse acidente? A linha principal de investigação é no sentido do homicídio culposo e das lesões corporais culposas. Isso por quê? Porque se torna, explica para o pessoal de casa, até qual a diferença de culposo e doloso. E por que o caso dele está sendo tratado como culposo? Que você falou? Culposo. No Código de Trânsito existe a figura do homicídio culposo na direção de veículo automotor, né? Então, é isso que se enquadra, teoricamente, a conduta dele, por causa da questão da negligência, da imperícia ou imprudência. O motorista prestou depoimento já ainda nesse final de semana aqui. O que dá para saber mais ou menos de acordo com o que ele falou aqui na Polícia Civil? De acordo com o que ele falou, ele não teve tempo de reação ao perceber que o trem estava já muito próximo deles. Doutor, ficou muito na dúvida porque depois entrou em estado de choque. Esse momento de não ter reação já deveria ser um efeito do estado de choque, dele ver que o trem vindo contra o ônibus, ou ele realmente não conseguiu dar o arranque devido à qualidade, à situação do ônibus? Ele pode ter tido esse mal súbito antes de realmente colidir? Tudo isso é possível. Eu acredito que as informações que ele prestou precisam ser avaliadas no contexto geral, né? Claro, ao perceber que a colisão seria iminente, ele pode ter ficado num estado de nervosismo maior do que o normal, mas até a questão do ônibus ter capacidade ou não para arrancar numa situação é uma hipótese a ser considerada. Numa situação dessa, quem pode ser responsabilizado? Nessa situação, o motorista é quem está mais na linha da responsabilização, né? Ô Vivi, nós estamos aqui com o delegado. Eu queria saber de você, se você tem alguma pergunta que tenha chegado do próprio telespectador aí, que essas novas imagens que a polícia vai começar a analisar ainda hoje, ainda pode trazer outros desdobramentos e até saber o que aconteceu, exatamente saber o que aconteceu ali naquele exato momento da colisão. Pode resolver, dar respostas a muitas perguntas. Deri, com certeza, muitas pessoas estão se perguntando em relação ao que vai ser feito ali, né? Essa investigação, no final dela, pode haver ali uma orientação, uma determinação, enfim, para que algo seja feito diferente do que está sendo sinalizado ali naquele local? A Vivi pergunta se depois que a investigação concluir, além de ser responsabilizado quem pode ter causado o acidente, se isso pode provocar alguma mudança perante a polícia, alguma determinação ali na própria via que o ônibus acabou colidindo. Por parte da polícia vai ser a análise da responsabilidade criminal de quem tenha causado o acidente, como você falou. Agora, sinalização de trânsito, o desvio até do trânsito para aquele local, né? São questões que não nos competem. Mas cabe à polícia, por exemplo, dizer, olha, o acidente aconteceu porque não tinha tal sinalização, o acidente aconteceu, pode ter acontecido porque não tinha uma como é que chama? Fugiu. Uma cancela ali. Cabe à justiça, cabe à polícia apontar e a perícia apontar o que pode ter acontecido ali. Nesse aspecto vão ser observações objetivas a respeito de havia ou não sinalização, se era suficiente ou não, o órgão de trânsito competente precisa ele analisar. Vivi, pois como o delegado aqui falou, é todo um conjunto, a própria mãe disse lá no cemitério, que é uma cadeia de acontecimentos que pode ter
feito com que esse acidente acontecesse ali. Então a gente sabe que tem vários órgãos aí envolvidos, desde a fiscalização, ao colocamento de placas de sinalização ali e também, como o delegado aqui disse, o próprio motorista ali que prestou depoimento, deu sua versão do que pode ter acontecido ali, o que causou essa falha que levou a Júlia a óbito e essas outras pessoas internadas. Isso, inclusive uma delas foi um cobrador, a gente também conversou com a mãe dele, daqui a pouquinho a gente mostra para vocês. Éder, obrigada, viu, pelas suas informações até agora. A gente, inclusive, vai continuar nesse assunto para entender melhor com o delegado Laércio de Carvalho, que é o nosso comentarista de segurança pública, para poder tentar destrinchar um pouquinho mais, né, esse assunto, porque são muitas variáveis, como a própria mãe da Júlia trouxe ali. A gente tem algumas informações das empresas, do governo, da NTT, e a gente agora conversa com o doutor Laércio. Boa tarde para você, doutor Laércio, bem-vindo. Olha, a gente tentando entender um pouquinho esse acidente, inclusive para poder trazer ali uma luz maior para esse local ali que precisa de novas normas, né? A gente está falando aqui de um acidente que aconteceu agora nessa sexta-feira, mas em abril a gente estava falando de um acidente que não foi tão grave como esse, mas que já sinalizava ali uma necessidade de poder ampliar ali a segurança nesse local. Inclusive, a mãe da Júlia comenta ali que com as obras houve ali um desvio, né, do trânsito que aumenta ali a movimentação naquela região, e isso ali também precisa ser revisto, não precisa? Boa tarde, Vivi. Boa tarde aos telespectadores. A própria matéria jornalística e o desabafo angustiado dessa mãe que está sendo obrigada a sepultar a própria filha mostra que há uma sequência de equívocos nesse episódio que poderia, inclusive, ter causado uma tragédia muito maior do que essa. Você observa que o ônibus estava sendo ocupado por um número grande de passageiros. Graças a Deus nós tivemos uma vítima fatal, poderia ter sido muito mais, tá? Porém, você observa também uma preocupação dos órgãos que deveriam dar uma resposta à sociedade em ficar buscando transferir responsabilidades. Você tem ali a NTT, você tem Detran, você tem DR, você tem CEMOB e vários outros órgãos que deveriam ter se antecipado no aspecto da sinalização nesta via para que uma tragédia como essa não viesse a ocorrer. Observe, por exemplo, que nós temos um balão ali nas proximidades, um fluxo intenso de veículos, e um trem que trafega pela via férrea sem uma preocupação maior com sinalização ou com a segurança do tráfego. Então agora não adianta ficar A passando a responsabilidade para B. É visível que a sinalização ali é precária. Não há um semáforo capaz de deter os veículos, não há cancelas. Você observa também que o trem trafega simplesmente emitindo uma sinalização sonora, porém ela não para, a locomotiva não interrompe o seu deslocamento para evitar o acidente. Há uma questão também, Vivi, relacionada à grande quantidade de obras que estão sendo realizadas nas vias do Distrito Federal, porém a maioria delas não possui sinalização suficiente para alertar os condutores quanto aos riscos de trafegar por uma via que está sofrendo intervenção com obras. Ao lado desse local do acidente, nós temos a via estrutural, que é uma das mais importantes do Distrito Federal. Faz-se ali uma intervenção com obras, desvia-se o trânsito para este local onde aconteceu esse trágico acidente, porém a sinalização oferecida aos motoristas é precária. E está aí o resultado dessa tragédia, que não é uma fatalidade, isso é uma prática de um crime. Claro que as investigações serão aprofundadas, o delegado já falou sobre o caso, ok? Porém, não adianta agora querer carregar apenas o motorista com responsabilidade, ok? Temos que pensar na responsabilidade do DER, que deveria sinalizar melhor as imediações dessa obra. Temos que pensar na questão do Detran, que percebe que não há sinalização e não procura concitar, a concessionária do trem para que prepare essa sinalização necessária.
Temos aí a NTT que tem que fiscalizar e não o fez. Então agora fica um jogando para o outro. Ninguém vai conseguir trazer a vida dessa jovem de 37 anos que morreu por conta da irresponsabilidade desses órgãos, dessa empresa de ônibus, quem sabe até do motorista, enfim. É necessário cobrar justiça e cobrar responsabilidade para essa tragédia. Até porque, olha só, mas quando a gente fala ali, a NTT diz que não é uma obrigação ter ali a cancela, porque há outros tipos de sinalização. Mas considerando que há um movimento maior por ali, ou que se mude a rotina de transporte ali naquela região, isso deve ser revisto? Com certeza, Vivi. No Brasil inteiro utiliza-se de cancelas nesse momento em que há um cruzamento de via férrea com via terrestre. Ok? No Brasil, os acidentes de trânsito são uma realidade. Trens envolvem-se em acidentes constantemente com fatalidades, né, com eventos gravíssimos, com resultado morte. Então, eu acho que quando a NTT diz que não precisaria ter uma cancela ali, ela está equivocada. Ainda mais nesse momento em que o trânsito foi desviado para aquele local. Quem conhece aquela região sabe do tráfego intenso de veículos o dia inteiro. Porque aquela via está sendo obrigada a suportar um trânsito de veículo que naturalmente seria lá da via estrutural. Então teria sim que ser adaptada a sinalização e os cuidados naquela via. Ok? A colocação de cancelas, semáforos, mais placas sinalizando ao longo de toda a via, no sentido de que ali há o cruzamento de uma via férrea com a via terrestre. Ok? Então, são medidas que tinham que ser adotadas para evitar essa tragédia aí. Laércio, tem uma nota aqui da CEMOB que chama a atenção, porque a Secretaria de Transporte e Mobilidade, ela diz assim, esse veículo estava rodando há 8 anos, sendo que o limite de uso para ônibus no DF é de 7 anos. Só que na mesma nota, está dizendo assim, o veículo passou por todas as vistorias obrigatórias, sendo a última no dia 31 de agosto de 2023. Quer dizer, há inclusive aí, a gente tenta entender que consenso foi esse, porque se ele passou por uma vistoria, ele já estava acima do tempo previsto que ele podia estar nas ruas. E de repente agora acontece esse acidente, isso daí também a Secretaria pode ser responsabilizada? Com certeza, Vivi, as imagens são claras. Você percebe um esforço do motorista para fazer com que o ônibus arranque e saia de cima da via férrea. Então é notório que o tempo de uso desse veículo, que nem se sabe ao certo quanto tempo de uso esse veículo tem, provocou alguma dificuldade no momento emergencial em que ele precisaria arrancar. Então, o ônibus estava rodando há muito mais tempo do que poderia. Há uma questão muito clara ali, que a quantidade de passageiros que estava no interior desse ônibus, que o peso provoca uma dificuldade de reação, tá? A gente percebe ali os passageiros e motoristas desesperados no interior do veículo. São questões que a investigação tem que aprofundar para, além da questão da sinalização da via, a questão da existência da obra pública que exigia uma maior preocupação com o tráfego naquela região. É a questão dos órgãos fiscalizatórios que foram omissos. Tudo isso tem que ser objeto de aferição pela investigação para que seja responsabilizado não apenas esse motorista que acabou até colocando a vida dele em risco, mas todas as autoridades que deveriam ter agido para impedir, para evitar que essa tragédia chegasse a ocorrer. Com certeza agora essas imagens que chegaram até a polícia para poder identificar o que aconteceu ali dentro do ônibus, isso também vai conseguir orientar o que foi que... Eu não sei se tem áudio também nessas câmeras normalmente, o Laércio, para a gente poder entender ali se ele tentou, se ele estava parado ali, né, na hora que ele ouviu aquele sinal do trem, ou se ele tentou realmente dar uma ré, não conseguiu, ou ir para frente, porque o que a gente viu ali que parecia que ele estava tentando continuar ali o trajeto quando ele percebeu, né, que o trem estava vindo, e de repente ele não conseguiu acelerar, não sei por que motivo. Você observa que havia um tráfego intenso de veículos, tanto que uma das dificuldades do motorista é que você tinha veículos à frente do ônibus e veículos atrás do ônibus, o que demonstra um trânsito de veículos muito intenso. Você percebe também que a locomotiva emitia sinais sonoros repetidos, insistentes, porém esses sinais sonoros não são capazes de fazer com que os veículos se desloquem e evitem a tragédia.
Então, há uma série de questões que tem que ser levantada e responsabilidades atribuídas. Eu me solidarizo com a mãe dessa jovem, mas também parabenizo a coragem dela de denunciar as irregularidades, de cobrar justiça e de mostrar a vontade dela de ver aquelas pessoas que foram omissas sendo penalizadas. Exatamente. Nós todos aqui nos solidarizamos, inclusive a gente fica aqui pedindo realmente que haja agora uma iniciativa, porque a gente vê que os órgãos, eles meio que deram uma resposta, mas eles não propuseram nada novo. Quer dizer, o que vai ser feito a partir de agora para que a gente não volte a falar de acidentes como esse nesse local? Então, assim, há uma investigação em curso, há um período ali que a NTT dá de 30 dias, inclusive, para esses esclarecimentos, que a gente, claro, vai estar acompanhando, mas que já de imediato pode sim haver ali uma nova medida para poder dar mais segurança para quem passa ali por esse local. Laércio, muito obrigada, viu, por ajudar a gente a entender melhor ali o que aconteceu e quem pode ser responsabilizado. E agora, daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre outro assunto, né, Laércio? Já. Estamos à disposição. Inclusive, olha só, de acordo com o IGESDF, 3 dessas vítimas ainda continuam internadas no hospital de base, como a gente viu ali o Éder falando. E uma delas é o cobrador do ônibus, o Júlio Botelho, de 28 anos. A repórter Vitória Mello, ela conversou com a família, que conta como ficou sabendo desse acidente. Oi, Vivi, boa tarde a você, boa tarde a todos. Ainda é delicado o estado de saúde do cobrador do ônibus que foi atingido por um trem na última sexta-feira. Júlio Botelho Fernandes, de 28 anos, está internado aqui no hospital de base. Ele teve um traumatismo craniano grave, está sedado, mas a família acredita que os médicos devem tirar esse sedativo já nas próximas horas. Aqui ao meu lado está a Denise, que é a mãe do Júlio. Denise, boa tarde. Principal, né? Nós queremos saber como está o Júlio nesse momento. O Júlio está bem, graças a Deus, né? Ele continua lá internado, mas sim, os médicos falou ontem, a notícia de ontem foi que eles talvez iam tirar ontem ainda o sedativo dele, né? Mas precisava fazer mais um exame, mas falou que está tudo certo, né? Mandou a gente agradecer a Deus que vive ele tá, né? Então, assim, é Deus mesmo, porque um acidente daquele ali, talvez hoje eu poderia estar chorando a morte do meu filho e eu tô aqui agradecendo a Deus, né? E também quero agradecer o hospital, que foi uma maravilha, atendeu muito bem, toda a equipe, né, aqui do hospital. E como que vocês ficaram sabendo desse acidente? A senhora mesmo estava falando que só de olhar as imagens a senhora já ficou assustada. As imagens eu vi hoje, eu não tive coragem. Eu falei para meus filhos, enquanto eu não ver meu filho em pé, eu não conseguia ver. Mas como o médico deu uma boa esperança, hoje eu vi e sei que ali foi as mãos de Deus. Foi a mão de Deus mesmo. Não tem outro dizer, né? Se não for as mãos de Deus ali. Como que vocês ficaram sabendo desse acidente? Como que informaram vocês do que tinha acontecido? Ligaram à noite para nós, mas nós já estávamos aqui também no hospital, né? A gente ficou sabendo assim, mesmo por ligação. Meus filhos ficou ligar para um e ligar para outro, que a minha nora falou com ele há 18 minutos antes do acidente. Aí depois, quando ela viu o acidente, quando viu a reportagem, ela, como se fala? Ela começou a ligar para ele e ele não atendia o telefone mais. Aí ela deduziu que seria ele. E foi mesmo, é verdade. Eu acredito, né? A família imagina de tudo, principalmente, né, quem trabalha no transporte público, ou é assalto, é um acidente de trânsito comum, mas aquilo ali é muito difícil de acontecer e assustador também. Sim, com certeza. A gente não acredita. Se você vê ali, você fala assim, meu Deus. Ali foi a mão de Deus, porque ninguém acredita, né? Você vê aquilo ali e foi as mãos de Deus, que às vezes poderia ter sido pior, né? Eu sei que aquela mãe está chorando, que Deus conforte o coração dela, né? É só Deus, né? Que a gente tem a falar, né? Agradecer a Deus mesmo. E o Júlio trabalhava há quanto tempo na Marechal? O Júlio trabalhava por volta de 3 anos lá, gosta muito de trabalhar lá, né? Graças a Deus. E a empresa está prestando apoio? Como que está sendo esse contato? Sim, a empresa está prestando apoio, sim. Inclusive eles vieram, que o celular dele, mochila, os pertences dele, né? Não estava não estava aqui no hospital, né? E a gente entrou em contato lá e a moça falou que ia mandar entregar aqui. Realmente mandou entregar, sim, os pertences dele. A gente já recebeu.
psicóloga também está falando com a senhora, não é isso? Sim, também está falando. Ela falou que se a gente precisar de qualquer coisa, de remédio para ele, ele está pronto para ajudar no que for. O que vocês querem é uma resposta. O que aconteceu? Se o motorista achou que dava para passar, não dava? Como que foi? Se travou, como a senhora disse, né? Sim. Eu sei que muita gente julga, mas o julgamento é só Deus que pode falar, né? Eu acredito que, se for o mesmo motorista que meu filho trabalha com ele, meu menino fala que ele é motorista muito bom, é muito competente, né? Muito obrigada, viu, pelas informações, por estar aqui, né, dando essa entrevista pra gente. A gente também torce pela recuperação do Júlio, né, Vivi? Bom, em nota, Vivi, a Marechal informou que está dando assistência às vítimas e familiares e que aguarda, né, o resultado da perícia para ter detalhes do que de fato aconteceu nesse trágico acidente. Eu volto com você, Vivi. Obrigada, Vicky. Olha, só atualizando aqui, eu tinha falado que 3 pessoas ainda estavam internadas, agora são 2, uma já teve alta. E em menos de uma semana, 2 mulheres foram mortas com seus companheiros. Os 2 casos ocorreram em Planaltina, o que eleva esse número de casos de feminicídio, gente, para 32 só neste ano. É isso mesmo, 32 mulheres que perderam a vida, interromperam seus sonhos, deixaram suas famílias. E olha, é impressionante, a gente vem praticamente aqui, né, todo mês falar sobre isso. Um dos casos foi na semana passada e o último nesse sábado. O 32º caso de feminicídio só neste ano foi marcado por uma extrema violência. Brenda Almeida, de 20 anos, foi morta por pelo menos 10 facadas pelo companheiro Rafael Breno da Silva, de 25 anos, dentro da casa dela, em Planaltina, que fica a 57 quilômetros de Brasília. O filho da vítima, um menino de 3 anos, e uma vizinha viram o crime. Eles tinham esse relacionamento, né, assim, conturbado. Morava com a minha prima, aí saíram da casa da minha prima para ir morar os 2 só, para acontecer isso. Sabe, a gente não sabe se ele fez premeditado. A gente só sabe que ele passou a noite na rua de sexta para sábado, aí tava muito louco, tava drogado. Todo mundo fala que ele não tava conseguindo ficar em pé. Acho que bebida, droga, né? E o que dói é meu tio, né, o avô dela, que foi lá, o filhinho dela lá no meio, abraçado com a mãe chorando. Nossa, é muita crueldade. O crime foi nesse fim de semana por volta das 10 horas da manhã. Os 2 teriam discutido e Rafael Breno esfaqueou a vítima, que estava no sofá de casa. Em depoimento na delegacia, ele disse que suspeitava de traição. Covardemente, ele não deu nenhuma chance para Brenda reagir. Brenda foi socorrida para o Hospital Regional de Planaltina, mas não resistiu aos ferimentos. O autor tem outras passagens por violência doméstica. Em 2020, por causa de uma briga familiar, e no ano passado, de outro relacionamento. Rafael Breno foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal. A Polícia Militar foi até o local, encontrando o autor, prendendo o autor, socorrendo ele, porque ele estava bastante ferido, pois ele tentou contra a própria vida, e uma moça que tinha várias perfurações, uma moça de 20 anos. A Polícia Militar acionou o Corpo de Bombeiros, que socorreu a moça, foi levado para o hospital. O homem alegou para os policiais que fez isso porque pegou uma traição há uns dias atrás. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do DF, 43% dos casos de feminicídios são motivados por ciúmes e posse. O relatório também traz outros levantamentos que mostram que das 32 mulheres mortas pelos companheiros, 25 deles, e isso inclui o Rafael Breno, já tinham antecedentes criminais. Ou seja, o inimigo pode sim estar dormindo do seu lado. Se você já foi vítima de agressão, não tenha medo, denuncie. Disque 180 ou 190. A Polícia Militar do Distrito Federal tem um programa de proteção a mulheres vítimas de violência. A gente atende cerca de mais de 2.000 famílias, mas a Polícia Militar tem muita dificuldade porque as mulheres, ou os vizinhos, ou a família não denunciam. Então é importante que denuncie para que a Polícia Militar possa
prevenir esse tipo de crime. E ainda sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Kátia Gomes, porque ela acompanhou na manhã de hoje o velório da Brenda Almeida, que aconteceu lá no cemitério Campo da Esperança de Planaltina. Kátia, boa tarde para você. Olha, você conseguiu conversar com alguém da família, inclusive para saber como que era esse relacionamento, se ela sabia desses casos antigos? Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Conversei sim, a família estava muito abalada, a mãe, claro, chorando muito, todo mundo muito ainda assustado com tudo que aconteceu. Os familiares falaram que não queriam gravar entrevista com a gente, mas eu conversei com uma tia, conversei com um tio também, e eles deram detalhes, né, do relacionamento ali dos dois e também o que teria de fato acontecido no dia do crime, né? Segundo uma tia da Brenda, os dois estavam juntos há mais ou menos 4 anos. Ela tem 20 anos, então ele foi o primeiro namorado dela. Ela começou a se relacionar com ele muito cedo e os dois tiveram um filho, né? Eles têm um filho juntos, de um menino de apenas 3 anos. Durante esse relacionamento, né, o Rafael Breno, que é o assassino, ele morava junto com a Brenda na casa da mãe dela, né? Os dois moravam ali juntos. Só que por conta dele ser usuário de drogas, também fazer o uso de bebidas alcoólicas, ele já teve ali diversos problemas com a mãe dela. A mãe da Brenda, inclusive, já tinha expulsado ele de casa, eles já tinham se separado durante um tempo. Ele também tinha ali um relacionamento, né, abusivo, por conta de ciúmes. Então, por conta disso, no ano passado, eles até chegaram a separar. Nesse meio tempo, ele acabou se envolvendo com uma outra pessoa, inclusive essa outra pessoa registrou uma ocorrência de Lei Maria da Penha. Mas, como a Brenda gostava muito dele, ela decidiu voltar o relacionamento com ele e eles foram morar juntos. Alugaram ali uma kitnet e mudaram para um apartamento, né? Na madrugada, no dia antes do crime, né, na sexta-feira, o Rafael Breno, ele saiu para beber e também para usar drogas. Ele passou a madrugada inteira consumindo ali álcool e drogas e quando foi pela manhã, segundo testemunhas, ele teria chegado em casa e pedido o cartão de crédito da Brenda para fazer um pagamento, possivelmente um pagamento por drogas. Isso segundo testemunhas. Ela teria negado e por isso ele teria ficado irritado e acabou esfaqueando ela. Ele deu as primeiras facadas dentro do apartamento do casal. Ela conseguiu pegar o filho de 3 anos, correr. Ela se escondeu, tentou se esconder no apartamento da vizinha. Ele continuou perseguindo ela. No apartamento, ele esfaqueou ela várias e várias vezes. Segundo familiares, ali o legista apontou que foram 15 facadas. Ela ainda conseguiu resistir, foi socorrida, levada para o hospital, mas infelizmente teve 2 paradas cardíacas e acabou morrendo no hospital. E foi até o avô dela quem fez ali o primeiro atendimento, ali os primeiros socorros, tentou ajudar a neta, porque assim que tudo aconteceu, a vizinha correu e foi até a casa do avô, que mora ali perto da casa dela, e contou o que tinha acontecido. O avô até relatou que pouco tempo antes do crime, né, quando o Rafael estava indo para casa, ele passou, estava num bar bebendo, o avô passou e ele pediu que ele pagasse para ele uma dose de bebida. Aí o avô da vítima falou, não, você já tá bêbado, né? Para de beber. Aí ele, não, só quero tomar uma dose de cachaça, paga pra mim. Ele chegou a pagar essa dose de cachaça e aí o avô seguiu pra casa dele. Pouco tempo depois, ele recebeu a informação ali na porta de casa de que a neta tinha sido assassinada, né? Ou seja, uma situação muito triste, muito lamentável. Os amigos e familiares, né, estavam ali todos vestidos de branco, a maioria das pessoas estavam vestidas de branco. Ela que estava fazendo, né, um curso, estava estudando para ser
técnica de enfermagem. Então, existiu também essa informação, né, como até o Major Miquelo falou na entrevista, de que ela estaria traindo ele, mas, segundo o que eu apurei ali, tudo não passava de uma fantasia da cabeça dele. Inclusive, em depoimento, ele disse que quando chegou no apartamento, ele esfaqueou o homem que estava na cama com a mulher dele, mas não tinha ninguém. Na verdade, ele esfaqueou mesmo, foi a Brenda. E na delegacia ele estava tão drogado, tão alucinado, que no depoimento ele falou que tinha esfaqueado um homem que estava na cama, deitado na cama com a companheira. E isso não aconteceu, né? Na verdade, ele acabou matando mesmo a companheira aí por uma crise de ciúmes, claro, provocada aí pelo uso excessivo de álcool e drogas. Muito triste, Viviane. Nossa, muito triste, muito revoltante a gente está falando mais uma vez de um caso como esse, com tanta violência. Quer dizer, até quando a gente vai trazer aqui esse tipo de assunto? A gente tenta aqui discutir entre a gente, né? O que a gente pode trazer mais aqui na mídia para vocês, para poder as mulheres entenderem também o que elas podem fazer, qual é o sistema de proteção que elas têm, como que elas podem sair desse tipo de relação. E agora a gente vê aí um caso, como você disse, envolvendo droga, bebida, mas mais que isso, porque a pessoa quando ela bebe e ela se droga, se ela não tiver dentro dela essa sensação de que ela é dona da outra pessoa, ela não vai agir também dessa forma. Então, assim, há o que se realmente rever, inclusive a gente fala tanto sobre isso na educação ali, desde criança, para que a gente possa ver uma mudança cultural, né? E não só agora, porque esses homens já estão formados. Kátia, obrigada pelas informações, viu? E ainda, gente, nesse assunto, eu quero chamar de volta aqui para conversar com a gente o nosso comentarista em segurança pública, o delegado Laércio de Carvalho. Delegado, olha, esse daí é um assunto que na semana passada nós comentamos juntos aqui, inclusive, né, sobre o 31º caso. Esse aí é o 32º. Nesse 31º caso, o senhor ainda trouxe algumas informações ali que se repetem nesse que a gente acabou de ouvir, a Kátia trazendo para a gente, como o uso de drogas, bebida, quer dizer, tudo isso aí misturado que acaba aumentando esse sentimento de posse. Eu não sei se aumenta o sentimento de posse ou dá uma coragem para fazer algo, como a gente viu ali, que ele nem sabia que estava fazendo, porque como a Kátia trouxe, ele achou inclusive que estava esfaqueando um homem na cama ali com essa mulher. Então, assim, é um momento ali que a gente observa que toda essa combinação ainda potencializa, né, a violência. Verdade, Vivi. O Distrito Federal lamenta o 32º caso de feminicídio só esse ano, elevando as estatísticas para mais de 200% de aumento em relação ao ano passado. Então, veja, é necessário rediscutir as políticas de prevenção. É necessário insistir com as pessoas de que elas próprias devem adotar medidas para se ver livre desse absurdo, né? Desse pesadelo verdadeiro. Nós trouxemos aqui a semana passada a questão do consumo de drogas. Nós estamos aí nos deparando com uma situação em que o indivíduo se colocou naquilo que o direito chama de embriaguez pré-ordenada. Ele embriagou-se, ele utilizou droga excessivamente com a intenção de ganhar coragem, de ganhar motivação para praticar esse feminicídio. Então tá aí mais um alerta daquilo que nós já apresentamos a semana passada. Um combo completo de fatores que acabou tendo como desfecho a morte desta jovem, que por coincidência tinha também apenas 20 anos de idade, que por coincidência também era moradora de Planaltina. Por coincidência, também era mãe de uma criança de menos de 4 anos de idade, algo muito parecido com a 31ª vítima de feminicídio. As políticas de prevenção precisam evoluir, precisam fazer uma autocrítica. Onde está acontecendo o erro? O trabalho da Polícia Militar, que é um trabalho fantástico, a gente sabe que os policiais têm assim uma boa vontade enorme, mas será que não precisa ser rediscutido? Por exemplo, esse indivíduo do caso agora mais recente, do 32º caso, já tinha respondido 2 vezes nos termos da Lei Maria da Penha. Tinha sido preso e colocado em liberdade no momento seguinte. A questão da liberação desse indivíduo após dois acontecimentos seguidos.
Não tem que levar a justiça a discutir quais os critérios estão sendo usados para colocar essas pessoas em liberdade? A Ronda Maria da Penha não tem que ser também debatida? Será que ela está tendo a eficiência que a gente precisa? A família está discutindo suficientemente o caso? Essa moça tinha apenas 20 anos. Vivia há quase 4 anos com esse indivíduo agressivo, sabendo que ele era possessivo, usuário de drogas, usuário de bebida alcoólica de forma excessiva. Há aí uma questão de abuso patrimonial. Você percebe que ele, mesmo sob efeito de drogas e de álcool, ele procura a companheira para exigir que ela lhe entregue um cartão para que ele utilize valores, créditos desta jovem. Então, abuso patrimonial. Você tem o combo completo circulando em torno de mais essa situação de feminicídio. Então, a família tem que ser mais atenta, as mulheres precisam ser mais atentas para não insistirem num relacionamento possessivo como esse. O Estado precisa ser mais eficiente na prevenção. Só a conjugação desses fatores poderá fazer o Distrito Federal superar essa estatística tão hedionda, né, tão horrenda, que circula os casos de feminicídio no Distrito Federal. Você falou, né, que precisa, inclusive, mudar essa realidade aqui no Distrito Federal, porque o senhor trouxe agora há pouco números em relação ao aumento do número de casos aqui no Distrito Federal, e que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública soltou agora recentemente alguns dados mostrando que, proporcionalmente, o Distrito Federal ele é a região onde aumentou mais ainda o número de feminicídios comparando com outros estados. Isso, na verdade, fazendo ali aquele comparativo desse ano com o ano anterior. E a gente vem falando tanto sobre esses casos, né, que a gente fica tentando observar o que é que está faltando, que medida está faltando, se tem campanhas, se tem medidas protetivas, onde que está aí essa brecha para poder permitir que esses números continuem a gente continua mostrando esses números elevados aqui. Né? O senhor mesmo trouxe aqui algumas medidas importantes que talvez precisam ser revistas, que é justamente esses homens, eles podem então, né, estar saindo ali, né, eles podem ser liberados depois de 2 ocorrências de Maria da Penha. Eu questionei a Kátia ali no início, perguntando, a família sabia que ele já tinha essas outras ocorrências? 4 anos junto com esse homem. Para ele chegar a esse ponto, nem precisava saber como ele agia com mulheres com quem ele já tinha se relacionado, não é isso, doutor Laércio? Porque esses sinais, com certeza, já vinham sendo dados. Com certeza, Vivi. Esse indivíduo já havia agredido uma outra companheira ou namorada. Ele já havia agredido outras vezes essa mesma jovem que acabou sendo assassinada por ele. Ele era um indivíduo que não escondia seu comportamento violento. Usuário de drogas desde a adolescência, há muito tempo era usuário de droga e abusava do uso de bebida alcoólica. Então, há que se observar que houve erro em várias questões. A justiça deveria ter usado isso como critério para não ter colocado esse cara na rua. Esse cara tá de liberdade provisória. Esse indivíduo, além dessas questões de Maria da Penha, ele tinha outros envolvimentos com questões violentas. Então, a justiça precisa ser mais cuidadosa, ter um olhar mais apurado em relação à liberação desses indivíduos, ainda mais no Distrito Federal, que está ostentando esse troféu maldito de região do Brasil com maior índice de feminicídio. Só esse ano no Brasil, quase 800 mulheres foram assassinadas por seus companheiros, por seus namorados, por seus ex-companheiros. Então é um número trágico que deve sim ser um vetor de preocupação e de solução. Porque debate, conversa tem muita, reunião tem muita, palestra tem muita, conselho tem muito. O que a sociedade do DF precisa hoje é de medidas práticas, de programas que funcionem para conter essa onda de feminicídio e de violência doméstica. Agora estamos falando de feminicídio, que é a conduta mais trágica, o desfecho mais hediondo da violência doméstica. Mas quantas famílias, quantas mulheres são agredidas, são vítimas de violência patrimonial, violência psicológica, violência física, e que às vezes isso nem se torna número, nem se torna estatística. Inclusive, eu conversei hoje de manhã com uma psicóloga no podcast Viva Mais, Viva Bem, que vai estar disponível para vocês na quinta-feira. Mas já trazendo um pouquinho esse assunto para cá,
né? O senhor até falou que orientações já tem, né, a gente vive dando aqui, mas tem uma questão que ela trouxe, que é justamente desse ciclo de violência. Porque muitas pessoas se perguntam por que a mulher continua, então, com esse homem que é agressivo, que é violento, mas, na maioria das vezes, começa com uma agressão sutil, uma crítica que não dá nem para, meio velada, que você não sabe nem identificar direito o que incomoda. Depois, se não há ali um basta, vem em seguida a violência, depois vem o arrependimento, uma desculpa. E quando vem esse arrependimento, que muitas das vezes ele não coloca esse arrependimento como sendo culpa dele, não, né? Ele coloca ali em várias outras questões que não são ele próprio que precisa mudar. E depois disso, há depois um momento ali, meio que de lua de mel de novo, onde essa mulher é iludida achando que tudo vai mudar e de repente tudo começa a acontecer novamente. Então a gente vem trazendo todos esses dados aqui, né, Laércio, para poder as mulheres também se alertarem para essas orientações, essas dicas. E a gente vem se questionando também o que a gente pode trazer a mais para que essa realidade mude, porque a gente está falando das medidas protetivas, a gente está falando aqui de orientações para que elas não caiam em situações como essa e se envolvam com homens que realmente são violentos. Mas eu acho importante também a gente colocar aqui, né, Laércio, que não é um crime que fica impune. Às vezes ele, né, demora, por mais que demore, mas não fica impune. Inclusive, tem um caso, né, desses todos que a gente traz aqui, que é o 31º caso, que o criminoso continua foragido, um homem suspeito de cometer esse 31º feminicídio aqui no Distrito Federal, que é o Leandro Gomes Lustosa, de 33 anos. Ele deu um tiro no pescoço, relembrando para vocês aqui esse caso, um tiro no pescoço da Sofia Anunes Queiroz, de 20 anos, na última quarta-feira à noite. O crime também foi lá em Planaltina, no Vale do Amanhecer, na casa onde o casal morava, em frente ao filho do casal de apenas 4 anos de idade. Foi justamente sobre esse caso que a gente conversou aqui, né, Laércio? E a Polícia Civil pede, inclusive, para que quem tiver qualquer notícia do paradeiro desse homem, do Leandro, que ligue para o 197 e faça uma denúncia. Porque a gente fala aqui que não precisa se identificar. Se tem algum medo, porque esse homem foi capaz de matar a própria companheira, né, o que mais ele é capaz de fazer, pode ligar para o 197 sem se identificar. Inclusive, se eu não me engano, foi esse que disse que, olha, esse daí, o rosto dele agora para vocês agora, quem tiver qualquer informação sobre esse homem que possa entrar em contato com a polícia. Até porque ele chegou, acho que foi esse caso, inclusive, né, que ele chegou a conversar com a mãe, disse que se entregar, enfim, não se entregou até hoje. Então, está aí, foragido, uma pessoa que é perigosa, porque teve coragem de matar uma companheira, como a gente diz aqui, né, um risco que outras pessoas correm, inclusive de se relacionar com ele. E aí, doutor Laércio, eu te pergunto aqui justamente como é que andam essas investigações, né, de crimes de violência doméstica, como os próprios feminicídios, mas também de tentativa de feminicídio, agressões físicas, verbais, porque normalmente são casos que são elucidados, principalmente feminicídios. Sim, é verdade, Vivi. Veja, nesse 31º caso, suscita-se um outro debate, não é? O indivíduo está aí, já teve a imagem exposta na mídia. É necessário, Vivi, que a imprensa, como sempre fez, continue colaborando com a justiça criminal, com o trabalho da polícia, expondo o máximo a cara desse covarde. O pessoal que movimenta as redes sociais ali em Planaltina, na região norte, precisa contribuir com o trabalho da polícia, dando o máximo de visibilidade a esse caso. Tem gente até que é contra, existe um debate muito grande dizendo, quando se fala de feminicídio instiga outros casos. Não. Nós entendemos que a sociedade precisa debater e precisa ajudar a polícia a botar a mão nesse covarde. E a mídia tem um papel, sim, de grande relevância, mostrando a cara desse pilantra em todas as mídias, inclusive nas redes sociais, para que a polícia rapidamente coloque a mão nesse covarde e entregue à justiça para responder por seu crime. Um outro debate relevante, Viviane, em cima desse tema, é a condição da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas principalmente da Polícia Civil, em realizar rapidamente a investigação desses casos de feminicídio e de violência doméstica. Não é novidade para ninguém, nem para o próprio governo, que a Polícia Civil passa pela maior crise com relação ao seu efetivo. Nós estamos com o quadro em 40% do que realmente deveria estar.
para cada 10 policiais que deveria estar trabalhando hoje nas investigações policiais, nós temos apenas 4 policiais trabalhando e o déficit de 6. Nós temos 3.500 cargos na Polícia Civil vagos. Então a Polícia Civil também precisa ter aí a sensatez de debater mais isso. O governo precisa ter sensibilidade. As delegacias estão vazias. As equipes de polícia de investigação de violência doméstica estão defasadas. Eu sei que nós vamos voltar a esse tema, mas eu já queria começar a entrar nessa questão para que o Estado, a Secretaria de Segurança Pública, a sociedade debata sobre a importância de uma investigação policial eficaz, rápida, captura rápida para que esse marginal não fique solto aí podendo fazer mal a mais alguém, e tudo isso passa por um sistema de segurança pública eficiente, um Estado capaz de dar um basta na violência contra mulheres. Inclusive foi feito um concurso público que os policiais estão esperando para serem chamados, não é isso? É verdade, Vivi, nós estamos até aguardando para amanhã uma grande manifestação desses policiais. São pessoas que já passaram por todas as fases do concurso, já fizeram academia, que é uma fase importantíssima do concurso. Não é rápido que se prepara um policial, não é barato preparar um jovem para se tornar um policial, e nós esperamos a sensibilidade do governo do Distrito Federal para que nomeie urgentemente esses servidores. Esses novos servidores. São pessoas jovens que estão com sangue novo, com uma vontade enorme de contribuir com a sociedade, enfrentando a violência doméstica, enfrentando o feminicídio. Eu espero, Vivi, que o SBT, essa emissora tão importante para a sociedade do DF, continue dando espaço a esse debate, continue dando voz a essas pessoas que querem contribuir com a sociedade e que o governo seja sensível à questão desses novos aprovados no concurso da Polícia Civil. Esse é um assunto que a gente vai acompanhar também, porque, claro, que influencia também nesses casos, nessas investigações. E, Laís, obrigada, viu, por também conversar com a gente mais uma vez sobre esse tema. Voltando a falar para vocês, que o número, inclusive, estava aqui na tela, 197, quem puder denunciar esse homem, que foi o único caso nesses 32 registrados esse ano aqui no Distrito Federal que ainda não foi elucidado, que ele está foragido. Nos outros casos... Obrigado a você. Obrigado a você, obrigado ao SBT por dar espaço de falar desse tema tão importante, Vivi. É isso, só concluindo aqui que esses criminosos ou estão presos ou foram mortos. Então, isso daí também fica registrado aqui como alerta para esses homens que às vezes cometem esse tipo de crime e acham que vão ficar aí impune. Obrigada, Noécio. Até a próxima. Bom, vamos mudar aqui um pouquinho o nosso assunto, porque agora a gente vai falar sobre essa chuva que caiu hoje de manhã, todo mundo ali, meio que achando que ia ficar naquele calorão, apesar de que o calor, por mim, ainda continua, Aí muita gente sofrendo com esse calor ali no fim de semana, torcendo por uma chuva. De repente, quando essa chuva vem, ela vem causando muitos estragos. Vamos saber então aqui com a Daniela, que é a nossa repórter que está acompanhando hoje, um dos problemas aí, olha só, que já aconteceram pelo Distrito Federal. E a Daniela Brito agora vai mostrar para a gente uma escola lá no Gama que tem sérios problemas. Olha só a situação que ficou a grade da escola. Boa tarde para você, bem-vinda, Daniela. Como é que tá aí? Eu tô vendo aí que já tem inclusive alguns alunos aí por perto. Olha, não sei se a aula foi suspensa por conta dessa chuva ou não. Explica pra gente. Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que assiste o jornalismo aqui do SBT Brasília. Pois é, Vivi, você bem adiantou aí, Primeiro aquele sofrimento da população por conta do calorzão, e aí agora já é a chuva e as preocupações por conta dessa chuva para esses moradores que moram em regiões que sempre tem aqueles índices de problema, de alagamentos, enfim, na época de chuva. Hoje aconteceu isso aqui, a gente está no muro, aqui bem atrás do muro do CEF3, aqui no Gama, e esse muro caiu hoje por volta de 6 horas da manhã. Por sorte, Vivi, eu já adianto que não tinha nenhum aluno em aula nesse horário, Era 6 e pouco da manhã, nesse horário ainda não começaram as aulas. Ali, como vocês podem ver, fica o estádio, onde esses alunos jogam futebol, o campo, na verdade, de futebol. E aí, acabou que, graças a Deus, ninguém se machucou. Mas esse muro acabou trazendo um susto para todos os moradores que estavam aqui,
que inclusive disseram para mim que esse é o menor dos problemas, que por aqui eles enfrentam diversos problemas, principalmente quando acontecem essas chuvas fortes. E aí chamamos, né, alguns desses moradores para falar conosco. Nós vamos começar aqui pela Dona Neuza. Dona Neuza, vem aqui um minutinho, por gentileza. Boa tarde, muito bem-vinda ao jornalismo do SBT Brasília. Dona Neuza, conta pra mim como é que foi isso aqui, que horário, como é que foi o coração na hora? Se vocês terem ouvido a gente e ter vindo fazer essa reportagem, porque nós, moradores do Gama, nós somos jogados para trás, é uma cidade abandonada. Nós não temos nada no Gama, nós somos abandonados no Gama. A gente pede uma reivindicação, leva 2, 3 anos para eles tomar conhecimento. E nós vivemos assim, jogados. Nós não somos gente aqui no Gama, nós somos uns bichos que não tem valor, porque até um cachorro tem mais valor do que nós, moradores do Gama. E na hora do muro que caiu, foi um susto que a senhora tomou? Deu um estralo, eu fui ver pensando que era uma bomba, era o muro caindo, 10 para 6 da manhã. Aí eu assisti o muro caindo, chamei meu filho, ele começou a gravar o muro caindo, né? E a população aqui vive no Gama porque não tem lugar para morar, tem que morar no Gama mesmo, mas é uma calamidade o Gama, em tudo que a gente precisa aqui é a calamidade, é transporte, esse descaso aqui que está acontecendo. Quando fizeram essa água pluviais aqui, eu reclamei que isso não estava certo, por debaixo de um colégio, colocar uma, como é que chama? Um esgoto, mas tem uma mamilha. Botar uma mamilha para acontecer o esgoto por debaixo do colégio. Eu achei isso errado. Eu falei que isso tinha que expandir a água. Aí eles falaram que não, que estava certo, que o certo era isso. Eu falei, um dia ainda vai ter prejuízo aqui. Então, como ocorreu? Obrigada, Dona Neuza, pelas informações. Nós vamos conversar também com o Gelton, que também é morador aqui do Gama. Gelton está ainda mais por dentro dessa solução, porque você já contou pra gente, bem-vindo ao SBT Brasília, boa tarde, que você tem entrado em contato já com a administração, com a Terra Cap, com a Nova Cap, e o que vocês recebem de retorno? O retorno que a gente recebe é o mesmo de sempre. Vamos resolver, vamos atrás, vamos correr atrás para essas melhorias, né? Mas as melhorias que eles correm atrás, tá aí, ó, esse muro caído. Só que o muro caído, ele vai muito além dos problemas que o Gama enfrenta, né? Principalmente o Gama na quadra 8 do Gama Leste. Os problemas que são águas pluviais, esgoto estourando, instalações de águas pluviais pelos órgãos competentes, só que de uma forma que compromete a integridade dos demais moradores do Gama, daqui da área comercial e também da comunidade escolar, que foi o caso aqui do muro. O muro caiu devido a uma instalação das águas pluviais que estourou na chuva, né? Chuva muito forte, muito pesada, explodiu, estourou e ocasionou essa queda desse muro. Só que nessa área verde, que também é do colégio, passa uma boca de lobo aberta, uma manilha, na qual deságua aqui, deixando todo esse ambiente aqui, ó, umedecido, toda essa área umedecida, e também vem o descaso da administração, que a gente já leva para a administração e a administração vem dar a resposta, porém não dá a solução, né? Saíram daqui agora há pouco, dizendo que ia procurar a solução, vai marcar com o secretário de obras, secretário da Nova Cap, porém nós não sabemos se realmente vai ter fim a esse problema, né? Lembrando que essa área aqui também é do colégio, essa área aqui também, como vocês podem ver, está largada pela administração, que não mandou a poda, né? Tudo isso ocasiona a queda do muro e mais coisas que pode vir. Gelton, eu te agradeço muito pela participação. A gente segue acompanhando, né, para ver se realmente tudo vai ser feito sobre os problemas do Gama, que sempre acontecem, são recorrentes na época de chuva. E a gente então entrou em contato, é claro, com a Secretaria de Educação. Recebemos um retorno aqui sobre essa questão do muro que caiu. Eles disseram o seguinte, que já foi enviado um técnico que já realizou a vistoria e que, portanto, essa manutenção, esse muro começa a ser reconstruído a partir de amanhã já. E disseram também o seguinte, que as aulas não foram suspensas. Você até adiantou aí no início do nosso link, Vivi, sobre os alunos que estavam aqui, né? Na verdade, eles estavam saindo já da aula, que entraram pela manhã. As aulas aconteceram normalmente
normalmente isso porque nada lá da área de dentro, onde realmente tem as salas de aula, nada foi abalado, somente mesmo esse muro aqui da área de fora. Então isso não abalou, não mudou em nada o horário, o cronograma desses alunos. Agora, Vivi, vamos mudar um pouquinho o assunto ainda com relação a isso, é claro, mas vamos falar sobre o tempo, né? A gente bem adiantou sobre o calorão que nós passamos aí durante a semana passada, e aí recebemos informações do IMET que vão ter mudanças, né, no tempo. A gente já conseguiu ver hoje, tá um ventinho um pouco mais, menos quente, né, mais leve, mais ameno. Só que é o seguinte, o IMET disse que até o fim da semana, esse tempo um pouco mais nublado vai continuar, as temperaturas abaixo, vão chegar em uma máxima de 29 graus, a umidade relativa do ar caiu, então eles vão conseguir normalmente ter essa temperatura um pouco mais amena, só que o que acontece? Junto com a temperatura amena vão vir as tempestades, e é o que o IMET diz. Então, portanto, quem mora nessas áreas, que são áreas mais propensas a enchentes, tem que ficar mais atento, porque pode sim acontecer algum acidente. Então, riscos de trovoadas, de vento forte, de chuva até de granizo. Portanto, até o fim da semana, o IMET emitiu esse alerta laranja, que é chamado por eles, né, em que existe que as pessoas têm que ter uma certa atenção, principalmente quem mora nessas regiões. Agora, o calorão deve voltar a partir do fim de semana, só que o IMET já adiantou que não vai ser aquele calor que nós passamos nos últimos dias. É isso que a gente espera, né? A gente confia no IMET e que esse calor realmente não venha com força total, que ninguém quer passar pela semana passada aí, né, Vivi? Nossa, sem dúvida. E a gente fica nessa montanha russa, né? De temperatura, de clima. Nossa saúde que aguente. Olha, capricha aí também na água, na vitamina C. Tem que melhorar a imunidade para aguentar isso tudo, né? Um dia um calorão, outro dia uma chuva. Obrigada, viu, Daniela? Inclusive, gente, pelo amor de Deus, né? Quando a gente fica falando dessa chuva, a gente realmente não aguenta aquele calorão todo. Mas quando a gente pede uma chuva, a gente pede para que ela venha branda, né? Não venha aí com essa força toda causando tanto estrago. Agora dei um recadinho para você. Agora veja só, uma discussão entre um motociclista e um morador de Ceilândia Sul acabou numa manifestação de entregadores e muita confusão. Mostra um homem de cueca jogando pedra em um motociclista. Em outra imagem, ele aparece com uma enxada na mão. O entregador quem filma as cenas e faz ameaças. Esse carro aqui é teu, tomara que não seja. A briga revoltou os motoboys que se reuniram embaixo do prédio, em Ceilândia Sul. No local, fizeram um buzinaço e quebraram o carro do morador. A polícia militar conseguiu localizar o motociclista que discutiu com a vítima. Ele foi encaminhado para a delegacia. Durante a revista, os PMs encontraram uma porção de maconha no baú da moto. Bem, gente. Agora, olha essa, um homem foi assassinado no estacionamento do Hospital Regional de Santa Maria, isso no início da tarde de ontem, foi justamente no estacionamento mesmo. Ele trabalhava na lavanderia do hospital e foi baleado enquanto tirava o horário de almoço dentro do próprio carro. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o repórter Éder Fritz. Éder, bem-vindo mais uma vez. Olha, explica para a gente aqui, já se sabe o que teria motivado esse crime? Pois é, Vivi. Olha, a polícia trabalha com a hipótese, com a linha de investigação que seja uma execução. Por mais que esse homem trabalhasse ali no hospital, ele já possuía diversos outros boletins de ocorrência no nome dele. O crime aconteceu bem no estacionamento. Esse homem, ele era de uma empresa terceirizada que prestava serviços ali no hospital de Santa Maria. Ele saiu para almoçar, chegou no trabalho de carro, como mais um dia normal, saiu para almoçar e na volta ele tinha mais um tempo ali sobrando, resolveu tirar um descanso, um cochilo ali no carro. Ele estacionou o carro em frente à ala de filosofia lá do hospital quando foi abordado por esses criminosos. A polícia trabalha na hipótese de ser uma execução justamente pelos moldes que o crime aconteceu.
Nós temos uma foto, inclusive, de como ficou o veículo dele após ele ser baleado por esses criminosos. Eles chegaram já ateando fogo, sem dó nenhuma, sem piedade, ou seja, a polícia já descartou a possibilidade de ser um assalto, até porque não levaram nenhum pertence desse homem, nada foi subtraído nem dele nem do veículo. Eles simplesmente chegaram atirando mesmo com intenção de matar. Como ele já tinha outras passagens policiais, nós não sabemos exatamente sobre o que, mas ele tinha outras 6 passagens policiais. A polícia também trabalha na linha de investigação que ele possa ou ter participado de alguma organização criminosa ou ter feito algo que foi contra as leis dessa organização criminosa, o que nós chamamos de tribunal do crime, quando a própria facção ela acerta as contas com essa pessoa. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele muito provavelmente fez alguma coisa ou fez alguma coisa que foi contra as regras ou contra os pensamentos desses outros criminosos e acabou sendo baleado. Nessa foto que a gente tem, a gente pode ver que eu contei no mínimo 15 tiros visíveis ali somente nessa foto. Isso sem contar que também acertou nele, acertou no vidro, acertou em outras partes ali do próprio veículo. A polícia investiga o caso. Os familiares foram chamados logo depois que isso aconteceu. Eles também reconheceram que esse homem já tinha outras passagens, mas até agora ninguém foi preso. A polícia agora trabalha em busca de câmeras de segurança, até as câmeras de segurança ali do próprio hospital, que possa desvendar, ver quem chegou, se esses criminosos chegaram a pé, de moto, de carro, e tentar, por meio das placas ou pela identidade visual mesmo, localizar esses homens que acertaram diversos tiros contra esse homem que prestava serviços ali na lavanderia desse hospital de Santa Maria. Volto a repetir, a polícia trabalha como um crime de execução justamente por esses moldes de como tudo aconteceu. De já chegar disparando, atirar vários tiros contra esse homem, a queima-roupa. Ele não teve nem chance de sequer pedir socorro ali ou tentar fugir do veículo, justamente porque os bandidos chegaram já para a execução mesmo, Vivi. Então a polícia trabalha diretamente com essa linha, justamente para ligar o fato, tentar ligar, ver se tem alguma relação, né, desse fato dele já possuir esses outros 6 boletins de ocorrência. Agora a gente precisa saber quais crimes ele possa ter cometido e justamente se esses crimes que ele chegou a cometer e que estava respondendo sobre eles tem alguma ligação com esses homens que acabaram o abordando ali e o matando na hora. Quer dizer, não foram presos ainda, então a gente reforça aquele número do 197, porque ele, imagina, né? Foi num horário que tinha muita gente por ali. Se alguém souber alguma informação, alguma dica para dar para a polícia, pode ligar então nesse número 197. Isso reforça também esse alerta, né? Para poder, na hora de contratar alguém, dar uma olhada na ficha, para saber se não tem nenhum antecedente. Obrigada, Éder. E uma drogaria que foi assaltada em Planaltina. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o crime. Nem remédio, nem produtos, eles levaram dinheiro mesmo. O homem de capuz cinza entra nessa drogaria e se dirige aos funcionários anunciando o assalto. Ele parece atordoado, dá gritos. Enquanto isso, seu comparsa aparece de casaco preto, com uma faca na mão, usada para intimidar os atendentes. Eles assaltaram o local na noite de sábado, na Vila Buritiza, em Planaltina, e roubaram uma grande quantidade de dinheiro. A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada e conseguiu apreender um deles em flagrante. Por ser menor, ele foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde já responde por outro crime cometido há dias atrás. O outro ladrão ainda não foi identificado. Agora, olha só, gente, estelionatários estão se aperfeiçoando e investindo em novos golpes pelo celular. A gente tem que ficar muito atento, porque já existem pessoas que receberam mensagens de áudio com vozes idênticas às de parentes, com pedidos de dinheiro. Veja só. Na última terça-feira, este jornalista foi surpreendido ao ouvir uma mensagem com a própria voz. E eu comecei a escutar várias vezes para ver as semelhanças e realmente
muito parecido com a minha voz. Quem também foi pega de surpresa foi a mãe dele, ao receber um áudio com um pedido de Pix de quase R$2.000. É, porque não vou conseguir ir no banco hoje, mãe, não vai dar tempo. Mas amanhã cedo já resolvo e te mando. Eu digo que praticamente era igual o jeito que ele falava comigo, né? Mas eu achei muito estranho porque ele geralmente não me pede dinheiro. Desconfiada, ela compartilhou o caso com a filha. Elas conseguiram contato com o Felipe, que negou o pedido de ajuda e registrou um boletim de ocorrência. O golpe, que clona a voz de uma pessoa, é produzido com inteligência artificial que usa pequenos trechos de áudio para criar diálogos inteiros. Os programas são facilmente encontrados na internet. Especialistas em informática afirmam que, por enquanto, as principais vítimas do golpe são pessoas que têm a voz exposta publicamente, como jornalistas e artistas, e também quem está na vitrine das redes sociais, como os influenciadores. A mãe de Nathan recebeu o áudio enquanto falava com o filho. Eu não sabia nem que era possível fazer isso. Achei que só com, sei lá, cantor era possível fazer. Para não cair na armadilha, este professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul recomenda criar uma palavra-chave para pedidos de empréstimo. Um termo aleatório e conhecido apenas por parentes. Assim, mesmo que venha por áudio, talvez tenha um momento de parar assim, com mais tranquilidade para prestar atenção no que está sendo pedido. Olha, agora eu quero dar um recado que eu tenho certeza que vocês vão amar. O projeto Cartinha de Natal SBT está chegando e a gente quer saber qual é o presente que vai deixar o seu Natal ainda mais especial. Então, para participar, é só seguir o SBT no Instagram, acessar o perfil e clicar no link na bio e selecionar ali Cartinha de Natal SBT. Depois, é só escrever pra gente. Você também pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, nesse cantinho direito aí, que você cai direto nesse formulário, fica mais fácil, né? Só não esquecer de seguir o SBT Brasília no Instagram, viu? Porque senão, imagina, você é selecionado e não está seguindo? Já começa a seguir agora. As melhores cartinhas vão ter a chance de levar um super presente do nosso time de parceiros. Então, participe e nos ajude a espalhar a alegria neste Natal. Agora, olha só, o calorão de um lado e as fortes chuvas do outro estão afetando a produção também e o preço de alimentos, em especial os hortifruti grangeiros, que são mais frágeis, né? Quer dizer, as folhas ali acabam ficando mais, elas perdem mais rápido. Inclusive, isso é um problema enorme para quem está ali também, um agricultor, né? As hortaliças, por exemplo, elas tiveram um aumento de 12% entre outubro e novembro. Batata, beterraba, cebola, jiló e tomate. Alimentos que vão para o lixo. Ó, essas caixas são todas de perda, tá vendo? Tudo perdido. De dia, sol quente. À tarde, chuva. Queima tudo e não cresce, ó, fica pequeno. Segundo a CEAGESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, o mês de novembro já apresenta uma alta de 12% no valor das hortaliças em relação ao mês de outubro, realidade já sentida na ponta. Tá difícil compra, nós comprar no Ceasa, tá muito caro. Eu percebo que calor acaba murchando um pouco as frutas, verduras, legumes e um pouco de aumento sim. Depois de quedas seguidas da inflação sobre os preços de alimentação e bebidas nos meses de junho, julho, agosto e setembro, o IBGE divulgou uma alta do índice no mês de outubro, quando estados do país já enfrentavam ondas de calor e enchentes. E são justamente os itens saudáveis e que dão mais cor aos pratos os primeiros a serem afetados pelos eventos climáticos extremos. Segundo especialistas, cerca de 30% da produção de alimentos in natura, como frutas, verduras e hortaliças, podem ser prejudicadas por esses fenômenos. Segundo este economista e professor da Universidade de Brasília, em 2023 a população não deve sentir tanto no bolso, mas se medidas para controle de plantações não forem tomadas, a pressão sobre o preço dos alimentos deve aumentar, em especial no início de 2024. Quando a gente fala diretamente na hortaliça, a gente vai falar dos insumos para alimentação animal, por exemplo, né?
que é o milho com a soja. Se houver quebra de safra, você vai encarecer o preço da carne também e do leite, né? Então, isso também pode, a partir de 2024, a gente começar a ver esse tipo de problema. Enquanto os extremos climáticos não se estabilizam, os mais experientes ensinam a como preservar melhor os alimentos. Por exemplo, xiló, pepino, pimentão, cenoura, a gente põe tudo no gelo já para aguentar para feira. Aí o pessoal tem que o quê? Chegar em casa, já tirar do aqui, é tudo pacotinho. Tira do pacotinho, põe na geladeira, entendeu? Para conservar, né? Porque tá difícil, o calor tá embaçado, viu? E olha, a gente vai para o intervalo, é rapidinho, viu? Porque na volta no intervalo a gente vai falar, tem uns detalhes ali sobre um processo contra o ex-delegado-geral da Polícia Civil, o Robson Cândido. Mostra, inclusive, como ele agia durante as perseguições à ex-amante que motivaram essa prisão. Vídeos e áudios mostram a ação abusiva do Robson Cândido. Eu vou mostrar para vocês logo depois do intervalo. Você me espera? Vou falar agora de um outro assunto, um assunto sério que a gente vem acompanhando aí ao longo das últimas semanas. Detalhes do processo contra um ex-delegado-geral da Polícia Civil, Robson Cândido, mostram como ele agia durante as perseguições à ex-amante que motivaram a prisão dele. Veja só. O arquivo reúne provas que ajudaram o Ministério Público a sustentar a denúncia contra Robson Cândido pelos crimes de stalking, violência doméstica, grampo ilegal, peculato e corrupção passiva. As perseguições começaram em abril deste ano, quando a vítima terminou o relacionamento. Após o rompimento, ele passou a usar números desconhecidos e contatos de outras pessoas para tentar falar com a ex-amante. Chegou também a mandar e-mails. No final de julho, a mulher pediu ajuda da segurança do condomínio onde morava, porque o delegado estaria pulando o muro e a perseguindo. Ela foi orientada a chamar a polícia militar. Em outra ocasião, no dia 21 de agosto, ele usou uma caminhonete descaracterizada da Polícia Civil para perseguir a vítima em Águas Claras. Quando a mulher parou num semáforo, ele desceu e tentou abrir a porta do carro. Só desistiu porque percebeu que estava sendo gravado. O delegado Thiago Peralva, que também é investigado, é suspeito de auxiliar Robson Cândido nos crimes. Ele inseriu os contatos da vítima no sistema Vigia da Polícia Civil, usado para interceptação telefônica. Uma denúncia anônima recebida pelos investigadores aponta que Peralva teria até dirigido o carro em perseguições feitas por Robson Cândido. Robson Cândido continua preso e o delegado Thiago Peralva está usando tornozeleira eletrônica. A Justiça concedeu medidas protetivas contra os dois. Além deles, o diretor do Departamento de Polícia Especializada, Victor Dan, também é citado no processo. Ele teria intimidado a vítima quando ela foi à delegacia da mulher denunciar Cândido. Por isso, a Justiça determinou que a PCDF forneça a escala de trabalho na data para saber por que ele estava no local. Ainda sobre esse assunto, nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Kátia Gomes, porque ela vai trazer novos detalhes desse processo para a gente, né, Kátia? Bem-vinda aqui mais uma vez. Kátia, você teve acesso a esses documentos, então conta para a gente aqui, porque a gente nem imagina que um delegado que deveria estar usando o cargo dele justamente para proteger a população estivesse aí envolvido com uma investigação por baixo dos panos, aí usando os equipamentos da própria polícia. Pois é, Viviane, essa história é realmente inacreditável. Já seria absurda se ele não fosse delegado e diretor-geral da Polícia Civil. Então, para piorar toda essa situação, ele ainda era o diretor e utilizou o cargo ali, a influência que ele tinha para cometer diversos crimes. Os dois se relacionaram durante 1 ano e 8 meses. O que eu apurei é que, na época que esse relacionamento começou, o Robson Cândido alegou para a vítima de que ele estava solteiro, que ele estava, na verdade, separado da esposa, que ele não tinha mais envolvimento com a mulher. Então, os dois começaram a se relacionar. Quando ela percebeu que ele continuava casado, ela tentou terminar o relacionamento. Então, ela rompeu ali. Durante 20 dias, ele não procurou a ex-namorada, mas logo depois ele voltou a procurá-la. Disse que ia terminar o casamento, né, que queria ficar com ela. E aí,
ela decidiu dar uma nova chance para ele. Inclusive, ele tratava ela como namorada, levava ela em viagens, apresentava ela para amigos como se de fato ela fosse a namorada. Mas como ele continuava ali com as duas, ela decidiu novamente terminar o relacionamento. Foi a partir daí que ele começou a persegui-la. Em abril deste ano, ele colocou, né, com a ajuda do delegado Thiago Peralva, colocou o número dela em uma ocorrência de apuração ali, de investigação de crime de tráfico de drogas. O número dela foi interceptado. A partir daí, ele começou a persegui-la porque ele sabia exatamente a localização. Além disso, ele também utilizou o Detran e o DER para monitorar o veículo dela, para saber onde que ela estava andando, né? Por onde ela passava. Então, toda vez, né, que ela passava por um lugar, ela via que ele estava perseguindo ela em diversas viaturas descaracterizadas e até viaturas que estavam caracterizadas da polícia. Ela começou a fazer vídeos, começou a registrar ali a perseguição. Toda vez que ele passava, que ele estava perto dela, ela registrava essa perseguição porque ela já estava se sentindo ameaçada. Como nós vimos na reportagem, ele chegou a pular o muro do condomínio onde ela morava, ele bateu ali na janela do quarto dela, chegou inclusive a trincar o vidro. Ela falou com o pessoal ali do condomínio que ela estava sendo perseguida, o pessoal do condomínio tirou foto do carro dele e de fato ele estava ali do lado de fora aguardando. Por conta disso, ela até mudou. Ela saiu da casa onde ela morava, no setor de mansões de Taguatinga, e mudou para Águas Claras, que é um apartamento mais seguro, que tem ali vigilância, porteiro, justamente para que o Robson parasse de persegui-la, mesmo bloqueando o número dele. De todas as formas, ele passou a utilizar outros telefones para poder persegui-la. Em apenas um dia, o Robson teria ligado 50 vezes para ela ali, de diversos números. Ele utilizava até telefone de outros delegados da direção geral para tentar falar com ela. Mandava e-mail, insistia, assim... Era uma situação completamente absurda. Em uma dessas ligações, essa ex-namorada, ela chegou a gravar pedindo para que ele parasse de persegui-la. A gente tem esse áudio, vou pedir para rodar agora, daqui a pouquinho a gente volta dando mais detalhes desse caso absurdo, Viviane. Me dá sossego, me dá sossego. Não tá te perturbar não, meu amor, só tô falando com você. Então para de ficar me ligando, para de mandar e-mail, para de ir atrás de mim, me deixa em paz, meu amor, vai perder achando da gente ser feliz mesmo. Ser feliz, eu não quero nada com você, não. Você não consegue fazer ninguém feliz, nem você mesmo, você só traz problema pra vida de todo mundo. Eu amo você. Deixa eu ir aí te ver. Não, me dá sossego, eu não aguento mais. Não, quero que você fique assim não, por favor. Não quero nada, não quero. Sai de perto de mim. Não fica assim não, meu amor, por favor. Conta, eu posso cuidar de você, gente. Eu não vou ficar te enchendo o saco não, mas eu vou ficar sozinho, eu posso cuidar de você. Não, eu não quero. Eu só trouxe problema. Eu amo você, eu tô aqui. Não ama, não. Se você amasse, você não fazia essas coisas comigo. Eu tô te pedindo perdão, não vai acontecer isso mais, não. Do céu, mas que absurdo a gente ouvindo esse áudio agora, Kátia. A gente estava falando aqui no início do jornal, inclusive quando a gente estava comentando sobre o 32º feminicídio, sobre a importância de identificar esses sinais do não, né? Assim, quer dizer, não é não. Você tem que saber esse limite. E quantas vezes a gente ouviu nesse áudio ela falando que não queria, que queria realmente que ele se afastasse. Não é assim que a gente conquista uma mulher. Não é assim que a gente vai conquistar a confiança de uma outra pessoa. Quer dizer, uma situação extremamente absurda e esse daí apenas um dos áudios, né, Kátia?
Exatamente, Viviane. E não era só a ex-namorada quem ele perseguia. Ele também estava ali coagindo a própria esposa. Por quê? Ele dizia para a esposa que não estava com ela, né, com a namorada. As duas acabaram se unindo, elas começaram a trocar mensagens entre elas. E aí a namorada falava: olha, ele está comigo. E aí a esposa falava: não, ele também me procurou. Então as duas queriam terminar o relacionamento e ele acabou ameaçando as duas. Até a própria esposa ele chegou a ameaçar. Ali no processo diz que ele virou para a esposa e falou: se ela terminasse o relacionamento, ela ia se ferrar de verde e amarelo. Ele usou essa expressão. Então ele acabou ali ameaçando as duas. Por isso que elas se juntaram, se uniram, foram até a delegacia e registraram uma ocorrência contra o Robson Cândido. A situação é tão absurda, né, que envolve também ali várias pessoas. Tem outro detalhe que chamou a atenção nesse processo, que é em relação ao delegado Thiago Peralva. Existe, né, a suspeita ali de que, claro, já está comprovado que ele inseriu o número dela em uma investigação de tráfico de drogas para poder monitorar. Também existe ali a suspeita de que ele mesmo, o próprio delegado Thiago Peralva, que tinha uma relação de amizade com o Robson Cândido, ele teria perseguido ela com um veículo e na denúncia ali no Ministério Público disse que não descarta a hipótese do delegado Thiago Peralva ser um infiltrado de uma organização criminosa aqui na Polícia Civil do Distrito Federal para ter acesso. Essa informação não está confirmada, mas agora passou a ser investigada até pelo Ministério Público. Ali eles têm um grupo de investigação contra o crime organizado, então eles estão investigando essa possibilidade. Se o delegado Thiago Peralva de fato passou no concurso e estava lotado aqui no DF, né, como um infiltrado do crime organizado. Se isso for verdade, né, essa história ganha ainda mais, né, um capítulo aí assustador, né? Já é tão difícil acreditar em toda essa história que o diretor-geral da Polícia Civil perseguia a ex-namorada, também fazia ameaças contra a mulher, contra a ex-mulher, né? Já agora que ele está preso, os dois estão separados e existe toda essa situação. Tem um detalhe ali também no processo de que essa ex-namorada, ela estava tentando um emprego na Câmara dos Deputados. O Robson Cândido ficou com ciúmes, com medo dela se envolver ali com alguém, com algum deputado, e ele ofereceu esse cargo que ela hoje ocupa, que é um cargo de confiança no metrô. Ele também utilizou a influência dele como diretor-geral para conseguir essa vaga, um cargo comissionado que ela ganha R$13 mil. Então, assim, ele fez de tudo para manipular, para que ela ficasse ali perto dele, e ele até, quando ela falou que não queria mais se relacionar com ele, ele fez com que ela fosse exonerada. A exoneração dela só não saiu porque ela ameaçou contar tudo o que estava acontecendo, a perseguição dela. Ela, inclusive, mandou uma mensagem para o governador dizendo que estava sendo perseguida pelo Robson. E o governador respondeu: procure uma delegacia. Foi exatamente isso que ela fez. Olha, fica cada vez mais absurda essa história. Porque imagina, gente, além de ameaçar, além de, enfim, importunar a vida dessa mulher, das mulheres, né? Porque nem era uma só, ainda tenta comprar a mulher, não por oferecer alguma coisa ali para ela que vai deixar ela satisfeita, mas para poder evitar que ela tenha contato com outros homens. Meu Deus, e tudo isso a gente está falando ali, né, do ex-diretor-geral da Polícia Civil. Agora, Kátia, também foi divulgado um vídeo, né, que mostra uma das perseguições do ex-diretor. Vamos ver? Tô sendo perseguida pelo Robson, tá usando uma viatura da polícia. Aqui, ó, atrás de mim. Ai, que agonia. Meu Deus do céu. Tá me perseguindo aqui, ó, em Águas Claras.
como é que pode, né? E faz tudo isso ali como se nada tivesse acontecendo. Tá vendo, inclusive, que estava sendo filmado e não tinha medo, né? Mas pronto, tá aí essa investigação em curso, que pelo que a gente está observando, vai ser só o início da investigação por tudo isso que você vem trazendo pra gente. Kátia, com certeza a gente vai continuar acompanhando e obrigada pelas informações. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas a gente já volta. Você me espera? E olha só essa barbaridade que aconteceu na semana passada no Jardim Ingá. Foi perto de Lusiânia. Após ser sequestrada, a vítima não conseguiu fazer um depósito de R$5 mil para os criminosos. E por isso foi brutalmente assassinada. Um idoso de 61 anos foi sequestrado, morto e carbonizado no Jardim Ingá, em Lusiânia, em torno do Distrito Federal. O crime foi na semana passada. A vítima foi atraída para um apartamento por duas adolescentes. Ele chegou em uma caminhonete e foi rendido pelos criminosos. Os autores exigiram uma quantia de R$5 mil. O senhor chegou a ligar para um dos filhos pedindo dinheiro, mas como não conseguiu fazer a transferência, de acordo com uma das adolescentes apreendidas, antes dele ser morto, ele foi torturado, agredido com pauladas e esfaqueado. O Atila, né, pediu para minha irmã, Luana, mandar mensagem pro coroa, chamando para ir pra kitnet. E nisso, a gente, na menor intenção, a gente chamou ele e ele foi. Quando chegou lá, logo depois que ela fechou a porta da sala, ele já chegou, o Atila, mais o Geni, já chegou, metendo o pé na porta, falando que era assalto com um pedaço de pau desse tamanho, com uma 12 na mão, uma 12 caseira. E logo nisso eles começaram a torturar o coroa, né, o seu José. Começou a torturar ele, pegou um lençol, amarrou no pescoço dele também, um puxando de um lado, um puxando do outro. Começaram a chutar muito a cabeça dele, deram muita coronhada na cabeça dele. Uma das coronhadas que ele deu, machucou, cortou o nariz dele, né? Logo depois ele enrolou na capa, deu uma facada nele aqui, batendo assim com a mão, furou. Na hora que começou a espirrar, o sangue já enrolou na capa do sofá mesmo, junto com outra coberta, e já jogaram dentro da porta-mala da Toro. Os bandidos jogaram gasolina no corpo dele com pneus e tacaram fogo. Logo depois do crime, eles fugiram com o veículo que foi localizado às margens da BR-040 pelos policiais da Rotam de Goiás. Diante das informações, no patrulhamento, equipes conseguem localizar o veículo da vítima abandonado às margens da BR-040. Diante das informações recebidas, intensificamos o patrulhamento e as equipes conseguiram identificar e prender 3 dos autores diretamente ligados ao fato, sendo 2 mulheres e um homem. As mulheres presas em Lusiânia e o homem preso em Braslândia. Segundo o relato dos mesmos, o indivíduo, por apelido de Galego, tinha um caso com uma menor de idade. Essa menor de idade possivelmente também teria um caso com essa vítima, onde ela ligou para a vítima que foi até o local, sendo rendido pelos autores, que foi morto a paulada e posteriormente ateado fogo. Com a prisão do primeiro envolvido em Braslândia, os policiais civis da 18ª Delegacia continuaram as investigações e, neste final de semana, prenderam o segundo participante do latrocínio. Ele estava com um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Jurisdição da Bahia por crime de incêndio. E, gente, olha que loucura essas imagens que vocês vão ver agora. No domingo de manhã, um motorista foi flagrado dirigindo na contramão na BR-070, em Águas Lindas de Goiás. Olha lá, o veículo, um Ford Ka preto, dirige ele tranquilamente na direção contrária aos outros carros, como se nada estivesse acontecendo, um perigo danado. Olha ali, estava colocando a vida dele e a dos outros motoristas em risco também, né? Só para vocês saberem, olha, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quem dirige no sentido contrário, em vias sinalizadas, comete uma infração gravíssima, com multa ali, chega a quase R$300 e 7 pontos na carteira. Mas só considerando aqui que isso daí, olha, essa multa de quase R$300, ela pode se multiplicar por 10, caso haja algum acidente que poderia ter acontecido ali, graças a Deus não houve. Que horror!
Bom, hora daquele momento em que você se vê aqui no jornal, tô devendo, né? Tem algumas fotos que vocês têm tirado assistindo ao jornal, um momento que eu acho tão bacana, que eu sei exatamente quem tá me vendo aí do outro lado da tela. Então vamos dar uma olhadinha, vocês mandaram pelo nosso WhatsApp? Olha lá, Cláudia, estou sempre prestigiando esse jornal excepcional, vocês estão de parabéns. Cláudia, obrigada, espero que você esteja hoje também acompanhando a gente. Parabéns pelo seu trabalho, está uma maravilha. Eu sou o Damon de Ceilândia. Obrigada pela mensagem, Damon. Sou o Jaime Caetano, moro em Águas Lindas, gosto desse jornal. Eu fico muito feliz. O Jaime ali, olha, tirou uma foto dele também na hora que ele estava assistindo o jornal com a gente. Lenice Dias, aqui de intervalo, na verdade estava na folga, não é isso, Lenice? Vendo as notícias lá do Riacho Fundo 2. Adorei saber. Um beijo para você e todo mundo aí do Riacho Fundo. Elisaldo, ligado no SBT, Vivi. Fico muito feliz que vocês estejam ligados, acompanhando a gente, fazendo companhia aqui, né, ao longo de toda essa nossa edição. Dá tempo de mostrar só mais essa aqui? Boa tarde, mesmo fazendo hidratação nos cabelos. Olha só que barato. Estou de olho em seu programa, Vivi. Maristela, do condomínio Porto Rico, Santa Maria, Distrito Federal. Gente, essa foto tá o máximo. E eu adorei essa observação, que ela falou, olha, não deixo de assistir o jornal. Mesmo ali, olha, fazendo hidratação, é isso, faz alguma coisa, vai, assiste a gente para ficar bem informado, né? Cristiele, oi, boa tarde, não perca um dia esse jornal maravilhoso. Cristiele, obrigada. E obrigada a todos vocês que sempre estão mandando aqui as fotos. Continue fazendo isso. Nosso número tá aqui, né? 996232421. Faça a mesma coisa, tira a foto e manda pra gente. Deixa eu aproveitar esse momento aqui de fotos também, porque eu prometi que ia mandar um beijo pro Milton, pra Paula e pra Antônia, que eu encontrei esse fim de semana no evento. Eles me cobraram, você vai mandar esse beijo? Falei, vou mandar. Tá dado o recado aqui, hein? Tá dado o beijo também, cumpri minha promessa. Continuando aqui ainda com outras notícias dessa segunda-feira, gente. Porque hoje é um dia super importante. No Dia da Consciência Negra, você vai conhecer uma mãe aqui do Distrito Federal que escreveu um livro para elevar a autoestima da filha. Ela fez isso, sabe por quê? Porque a criança ouviu de uma professora na escola, que não tinha uma cor natural como a dos demais colegas. Isso, claro, que mexeu muito com a cabecinha dela. Uma situação muito complicada. Vamos ver na reportagem. Um dia, na escola, a professora estava explicando sobre as diferenças entre as pessoas. E falou que as crianças da turminha tinham cor natural, mas Giovana não. Giovana tinha cor marrom. Giovana ficou encucada porque não tinha cor natural. Queria ser cor natural também, por isso ficou triste. 33 páginas que contam a história de uma menininha negra que, aos 4 anos de idade, ouviu de uma professora da escola que a cor da pele dela não era natural. Então, um dia, a minha filha ela chegou da escola, né, bem tristinha, e ela é uma criança bem espontânea sempre. E aí me contou essa história, me disse que estava triste porque a professora na turminha tinha falado que todas as crianças tinham cor natural, mas ela não. Na verdade, a chateação dela não foi por a professora ter dito que ela tinha cor marrom, foi por ter dito que a cor dela não era cor natural. A Aline procurou a escola para conversar sobre o assunto e comentar sobre a chateação da filha. Eu entendi que nesse caso aí houve um racismo estrutural, né? Não foi proposital. Inclusive a professora é uma professora que gostava muito dela. Eu acho que foi uma falta de tato mesmo. A ideia de escrever o livro Menina Bonita, Que Cor Você Tem? Veio com a intenção de promover diálogo e reflexão sobre o racismo. Muitas mães me procuraram me falando que os filhos sofreram algum tipo de preconceito na escola. E eu percebo que o livro ele ajuda nesse diálogo, né, de pais e filhos, inclusive professoras, algumas psicólogas também têm me dito que estão usando o livro com crianças que sofreram algum tipo de racismo na escola. Então eu percebi que o livro ele acabou sendo esse facilitador, né, no diálogo com as crianças que passam por esse tipo de situação. E é pelo diálogo que educadores podem elevar a autoestima dos estudantes negros. Fazer com que a criança ela se sinta orgulhosa, ela se olhe no espelho e ela se veja como uma pessoa bonita, que ela olhe para as paredes, para os muros da escola e ela possa se ver representada nesses muros, que ela esteja bem, que ela saiba
que ela é inteligente, que ela é importante, que ela tem potencial. É importante que ela conheça sobre a sua história, né? Que ela saiba que os povos africanos desenvolveram a matemática, a geometria, desenvolveram a medicina, a filosofia, né? E tantas outras ciências incríveis. Então é preciso que a criança ela se apodere de tudo isso, desse conhecimento. Promover a reflexão e o diálogo também é o objetivo do Dia da Consciência Negra. Celebrada no dia 20 de novembro, a data faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola brasileiro que liderou a resistência de milhares de negros contra a escravidão. Não só a data 20 de novembro, mas a data em si é um marco, eu acho, porque eu acho que é uma oportunidade de ter esse debate com a sociedade, com as pessoas, de que as mudanças elas são necessárias. Eu acho que elas estão ocorrendo, mas ainda são necessárias. Incrível e amorosa que a Aline encontrou para poder mudar esse sentimento da filha, né? E a cor de vocês é linda. Hoje é dia 20 de novembro e nossa equipe foi, inclusive, às ruas também para poder conversar com as pessoas sobre o Dia da Consciência Negra. E, infelizmente, não foi difícil encontrar relatos de experiências racistas. Vamos ver. Eu mesma sofri 2 vezes esse tal de racismo e, assim, fiquei chocada, né? Porque eu me vejo normal e vejo as pessoas também normais, assim. E não acho que é necessário fazer isso com as pessoas, maltratar, falar que é negra ou... Por exemplo, no meu caso, um dos casos, a pessoa falou pra mim assim, o meu netinho, um menino de acho que 1 ano e pouco, não te estranhou não? Eu falei, não. Aí ela disse, é porque ele nunca teve uma avó negra. Aí eu olhei assim e pensei, meu Deus, não é possível. Em Águas Claras, onde o povo acha que lá é muito chique, muito bom, não sei o quê. Aí, graças a Deus, também não fiquei lá e achei muito estranho. Ela era clara, uma senhora clara, branca, né? E, assim, parecia ser muito exibida, muito... Achava que era muito importante. Porque, para mim, não é. Que todos são iguais. Todos nós somos iguais. E interessante que tinha também outra pessoa que trabalhava lá, que era negra. Só que ela ficava, assim, tipo, ajudando. Eu achei estranho. Falei, graças a Deus eu não fiquei. Tava precisando muito do trabalho, mas... Tem coisa que é livramento, né? As pessoas hoje, eles acham que o negro não tem capacidade e essa consciência negra para conscientizar contra o racismo, né? Só muda a cor da pele, né? Mas assim, o corpo é o mesmo, o pensamento é o mesmo, a capacidade é a mesma. E eu acho muito importante isso aí. Precisa melhorar, precisa entrar mais na cabeça das pessoas. Por quê? Eu não sei, eu achei racismo, um monte de coisa, uma série de coisas que precisa mudar, precisa melhorar, né? As pessoas precisam conscientizar mais sobre isso. É um dia importante, né, para essa reflexão, para que haja um respeito. Bom, e se você chegou agora, perdeu algumas notícias, a gente tem um resumo com os principais destaques para você. Veja só. O corpo da mulher morta no acidente de trem na semana passada foi cremado. O velório foi hoje de manhã no cemitério Campo da Esperança. Júlia Violato, de 37 anos, estava no ônibus que foi atingido por um trem porque ficou parado sobre a linha férrea. A mãe pede justiça. O que está me mantendo de pé é a raiva da irresponsabilidade de todos os envolvidos nessa tragédia. A minha filha era o amor da minha vida. Era uma pessoa extremamente carinhosa, muito cuidadosa comigo. Era ela que ia me amparar na velhice. E agora, quem vai fazer isso? Quem? Me diga, quem? Quem? O alarmante número de feminicídios de 2023 não para de crescer. Dessa vez, familiares e amigos tiveram que se despedir de Brenda Almeida, de 20 anos, depois que ela foi morta a facadas pelo companheiro. 2 estavam juntos há mais ou menos 4 anos. Ela tem 20 anos, então ele foi o primeiro namorado dela. Ela começou a se relacionar com ele muito cedo e os 2 tiveram um filho, né? Eles têm um filho juntos, de um menino de apenas 3 anos.
E a tão aguardada chuva no meio dessa onda de calor chegou e trouxe estragos. No Gama, o alambrado de uma escola veio abaixo. Porque é uma enchente, não é enxurrada não, é enchente que passa na nossa porta. E a previsão é de mais chuva, viu, esses dias. A gente encerra o jornal de hoje com imagens desse grafite na estação da Praça do Relógio. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero vocês amanhã, uma ótima tarde. E fique agora com o SBT Esportes Brasília. Um beijo.